Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip. Vamos falar sobre o Lance Stroll, né? Porque merece ser comentado o papelão que ele passa ontem aí no GP do Brasil, né? Não foi um GP do Brasil bom para muita gente, né? Tipo, o Sainz bateu na classificação e bateu na corrida, e assim, ele não foi o único que acabou passando vergonha ontem, mas eu acho que o dele foi o mais embaraçoso, né? Porque ele bateu na classificação, aí ok, né? Tipo, o companheiro dele, o bicampeão mundial Fernando Alonso também bateu, o Colapinto bateu, o Albon bateu, o Sainz bateu, então muita gente bateu na classificação, então ele não tá sozinho nesse grupo. A questão é que o que ele fez depois é o que é o mais embaraçoso, porque ele bateu, a equipe de mecânicos trabalhou duro lá, teve 2 horas para colocar o carro em condição de corrida, o fizeram, né? E assim, é menos de 2 horas, se para pensar, né? Porque, tipo, ele teria que já alinhar pro grid, né? Tipo, com 20 minutos de antecedência, né? Ou algo assim, não sei se tem uma regra desse tipo, mas até que ele alinhou pro grid, volta de apresentação, faz o resto do Senna, e aí ele vai lá, e assim, ele erra basicamente na freada ali, acho que é da junção, né? Aí ele acaba rodando, né? Ele chega, acho que a tocar o bico, mas ali até nada demais, né? Aí eu pensei, rodou na volta de apresentação, patético, mas o que ele faz depois, e ele ainda tem a pachorra de falar na entrevista, a gente tem que investigar isso, né? É um negócio bizarro. Ele tenta voltar pela pista na brita, tipo, numa brita muito funda, fofa, que essa brita de Interlagos que eles colocam naquele trecho, ela é propositalmente feita para ser fofa, porque os carros, assim, antes da freada estão a mais de 300 km por hora. Então, assim, se um carro tem algum problema, a brita tá ali para tentar parar. Se é assim, a melhor maneira de parar carros ou não, isso aí é outra história, né? Porque a gente sabe que a brita também tem o perigo de fazer carro capotar, como aconteceu com o Alonso em 2016 na Austrália. Mas a questão é, o Stroll, ele poderia ter feito o contorno da área de escape pelo asfalto, porque tem asfalto, assim, tipo, tem a brita, aí antes ali de terminar a brita na barreira de pneus, tem asfalto. Esse é até para os tratores manobrarem. Mas o que acontece? O cara foi pela brita e atolou. Assim, ele poderia ter feito 360 e voltar por onde escapou, né? Porque aí poderia fazer também. Qual é o problema disso? Mas ele tentou passar pela brita, achando que ia cortar caminho. Atolou. Antes da corrida começar, ele atolou, ele atrapalhou o procedimento de largada, né? E aí eu fico pensando, né? Tipo, como é que pode isso, né? Eu falo aqui várias vezes, eu repito aqui no vídeo, Aston Martin não é um projeto sério quando tiver o Lance Stroll. Você não pode ter uma equipe em que apenas um dos pilotos é sério. Porque, assim, muitas equipes precisam que os dois pilotos, se um não vai trazer um bom feedback, que ele ande rápido, que ele faça algo minimamente competente dentro de pista. Assim, o Stroll causa acidentes, ele não bate pouco, ele bate muito. E assim, ele faz umas lambanças dessas. E muito disso é pelo fato de que o cara nunca está pressionado de verdade. Essa é a verdade, o Stroll pode fazer o que ele quiser, que ele não é demitido, entende? O desempenho que ele teve ano passado, ou a falta de, ele foi um dos piores, se não o pior piloto da Fórmula 1, entende? E assim, o jeito que ele cometeu erros, bateu, entende? O cara nunca estava ameaçado. Os engenheiros ainda tentam dar algum valor, né? Porque o Lawrence Stroll deve forçar isso, porque se falar mal os caras podem até ser demitidos, né? Fala, não, ele é importante, ele é um futuro campeão, ele tem muito talento, né? Olha, se não tem o dinheiro do pai, o cara não tá na Fórmula 1. Ele nem sequer passou pelo caminho para estar na Fórmula 1, ele não foi pra Fórmula 2. Assim, os contratos dele tinham as bizarrices, assim, lá na Williams, antes de ter a Aston Martin, que é propriedade agora do Lawrence Stroll. A questão na Williams ele tinha um contrato em que o Lawrence ia pagar pelo que ele batia. Isso estava no contrato, porque já sabiam que ele ia bater muito. Na pré-temporada acho que ele bateu umas 2 ou 3 vezes. E assim, ele tem alguns momentinhos na carreira dele que você pode falar, nossa, aí ele foi bem, etc. Mas, cara, não justifica. Ele tem 3 pódios culposos, aquela pole na Turquia, e é isso que a gente resume a carreira dele, né? De resto, você consegue pegar muito mais momentos negativos como os de ontem do que os momentos positivos, né? E assim, o cara já teve tanta coisa pra fazer na Fórmula 1 e faz tão pouco. Não é a questão de não ter equipamento, porque muita gente vai falar, agora com o Adrian Newey vai. Por que pensam desse jeito, entende? Ele já teve um grande carro em mãos. Assim, que a gente pode falar, Aston Martin, né, tipo assim, não tá com um grande carro hoje, mas ele teve
dois grandes carros em mãos. O carro da Aston Martin ano passado, ele sequer fez um pódio na temporada. O Alonso foi pódio em 5 das primeiras 7 corridas, algo desse tipo. Então, assim, o Alonso conseguiu várias vezes andar em um ritmo forte, até mesmo a brigar ali, tipo, por vitória acho que é demais, né? Porque lá no Grande Prêmio do Mônaco, né? Talvez se a Aston Martin tivesse acertado a estratégia, ele ganhasse, né? Mas assim, ele tava num ritmo fantástico, ele tava à frente de Mercedes e Ferrari, que tinham carros muito bons também, né? Tipo, bons pro, assim, briga por pódio, né? Porque a Red Bull tava muito à frente, mas assim, a questão é, o Alonso, né, tipo, fazendo o que ele fazia, o Stroll lá atrás no campeonato, entende? Tipo, acho que ele nem passou de 100 pontos, enquanto o Alonso passou de mais de 200, entende? E aí a gente vê a temporada dele em 2020, para mim é a pior de todas, né? Porque ele teve uma corrida a mais que o Pérez na Racing Point, ele recebia as atualizações da Racing Point antes do Pérez, e às vezes ele batia a atualização, aí a equipe tinha que fabricar outra, aí a que iria pro Pérez ia pro Stroll de novo, porque aí só tinha uma, né, porque ele bateu a outra, e ainda tinha o privilégio de ter a atualização. O GP da Rússia, inclusive, a Racing Point perdeu uma oportunidade de pódio, porque o Stroll estava com a atualização. E aí o que aconteceu? Ele bateu na corrida e o Pérez terminou na 4ª posição, próximo até do Lewis Hamilton, porque o ritmo do carro era bom e a atualização era muito boa. Tanto é que a Racing Point no final da temporada tava um foguete, né? Mas aí você vê a comparação dos pilotos, né? Eles estavam privilegiando, queria tanto que o Stroll andasse bem, o cara recebendo atualização antes, tudo era feito para ele e terminou com 75 pontos em 11º no campeonato, com uma corrida a mais do que o Pérez. O Pérez, com a corrida a menos, com as atualizações antes, fez 125 pontos e terminou o campeonato em 4º. E olha que teve quebras, teve erros de estratégia, ele podia ter sido pódio em Imola, na Emília-Romanha, ele quase foi pódio no Bahrein, o motor estourou, entende? É aquele negócio, né? Tipo, a gente olha para esse tipo de coisa, tipo, a Racing Point, para tentar ajudar o Stroll naquela época, possivelmente por força do Lawrence Stroll, eles perderam o 4º lugar no Mundial de Construtores. É um negócio patético. E assim, o Stroll, ele freia a equipe, essa é a verdade, ele freou aquela Racing Point, ele freia a Aston Martin hoje, porque a Aston Martin num período de dificuldade, só ter o Alonso ali para ajudar, para dar feedback, atrapalha. Quando a equipe tá mal, você precisa dos dois pilotos ajudando, cooperando, fazendo a equipe andar para frente. É por isso que a Force India em vários momentos se recuperou de momentos ruins. Mas não, a equipe tem o Alonso com 44 anos carregando a equipe e tem que lidar com o Stroll. Não adianta ter Adrian Newey, não adianta ter um monte de gente competente ali se você vai ter que carregar esse fardo, né? Porque tudo que eles estão fazendo, esses caras dos bastidores, né, dos projetos, né, é para tentar ajudar os pilotos. E aí, um dos pilotos é essa coisa. Então, assim, eu acho absurdo que a Fórmula 1 tenha que conviver com isso hoje. E assim, como é que vai fazer regra para impedir isso? Não tem como, mas, assim, esse é o tipo de situação que a gente fala, não poderia queimar etapas, né? O cara não era para ter queimado etapa de Fórmula 2, eu acho que devia ser mais rígido para entrar na Fórmula 1. O cara tem que fazer a Fórmula 2, tem que terminar entre os 5 primeiros, tem que ser desse jeito, né? Se for assim, ou ele faz carreira bem em outra categoria, como Endurance, Indy, né? Aí, ok, né? Mas o fato do Stroll ter entrado na Fórmula 1 do jeito que entrou, e o fato dele fazer essas burradas todas, acho que mancha a imagem da Fórmula 1 de ser elite do esporte, né? Porque é uma das imagens mais vergonhosas e patéticas que eu vi na categoria recentemente. Um cara tentando voltar a pista para uma brita fofa e atolando. Tipo, é vergonhoso. Depois dos engenheiros trabalharem 2 horas sem parar para consertar o carro, o cara nem sequer conseguiu largar porque atolou na brita. Sozinho. Sem precisar. Ele literalmente foi para a brita. É assim, nossa... É inacreditável. O Lance Stroll, ele é assim, uma situação vergonhosa para a categoria hoje. Mas ele vai ficar ali o quanto ele quiser e se bobear, ele quebra o recorde do Alonso de mais corridas. O Alonso tem 401 corridas agora na Fórmula 1. Não dá para duvidar que o Lance Stroll vai lá quebrar o recorde dele, porque é aquele negócio. Ele vai correr o quanto ele quiser. E assim, tudo que ele faz na categoria é improdutivo. Até a entrevista na mídia, que não tem carisma e não parece querer estar lá. Eu fico pensando, né, se esse lugar da Aston Martin podia estar sendo ocupado por um piloto melhor mesmo, né? Porque a gente pensa, o Alonso está ali na 9ª posição do campeonato, né? A Aston Martin podia estar mais segura com o 5º lugar dos construtores se tivesse um piloto de verdade no 2º carro, né? Porque a gente fala do Drogovic, né? Tudo isso, né?
olha, ele merece muito mais uma vaga na Fórmula 1 que o Stroll, né? Porque o Stroll só tá ali por causa de dinheiro do pai, porque o pai paga a equipe, porque o pai compra tudo, porque se fosse pelo mérito próprio, ele não estaria na Fórmula 1, ele não seria campeão de Fórmula 2, ele não tem qualidade para isso, né? Vocês acham que o Stroll tem mais talento que o Bortoleto, que o Paul Aron, que o Isaac Hadjar? Não tem, e apanharia muito, né? Eu ouso dizer, tipo, é até debatível, assim, que ali, colocar lá aqueles pilotos lá de, tipo, Richard Vechol, os veteranos que não saem de lá, né? Eu fico pensando, será que o Stroll é melhor que o Antônio Fuoco da vida, né? Eu fico pensando nisso, né? É essa a questão, né? Mas ele não precisa ser, porque o pai tá lá para garantir a vaga dele. É ridículo, sério, é ridículo esse tipo de situação. E o que aconteceu ali no Brasil é mais um retrato, assim, do quão patético essa equipe, assim, fazer essa gestão na Fórmula 1 desse jeito. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.